Olá, querido leitor. Seja muito bem-vindo a esta jornada literária que nos levará através dos tempos, onde as lições do passado ecoam profundamente em nossos corações contemporâneos. Hoje compartilho com você uma história que transcende épocas, uma narrativa sobre coragem silenciosa, dignidade inabalável e a força transformadora do amor verdadeiro. Uma história que nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode florescer nos lugares mais inesperados. Imagine uma mulher que carrega em seus olhos toda a dor do mundo, mas também toda a sua beleza. Uma alma que encontrou na simplicidade a grandeza e, no silêncio, a mais poderosa das vozes. Esta é uma história sobre como o amor pode curar até mesmo as feridas mais profundas da alma humana, ambientada no México de 1878, quando a honra valia mais que o ouro e o coração era o único tesouro verdadeiro. Antes de começarmos esta jornada juntos, me conte, de onde você está nos acompanhando neste momento? Deixe nos comentários a sua cidade. Adoro saber que nossa história viajará por diferentes lugares e tocará corações em cantos distintos do nosso Brasil. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like se esta narrativa tocar seu coração. Isso me ajuda muito a continuar trazendo estas histórias especiais para você. Reino de Altamira, ano de 1858, entre as colinas de Santa Florência del Valle e o porto de Alborã. O peso das heranças. A chuva de março tamborilava contra as vidraças embaçadas do escritório do notário, cada gota carregando o eco de despedidas não pronunciadas. Esperança Mendoza ajustou o chale negro sobre os ombros, sentindo o tecido absorver tanto a umidade do ar quanto o peso de 6 anos de viuvez. Suas mãos, calejadas pelo trabalho e amaciadas pelo cuidado com as 3 filhas, tremiam imperceptivelmente enquanto aguardava. Dom Aurélio Vasques, notário real de Puerto de Alborã, acomodou os óculos no nariz aquilino e desdobrou o pergaminho selado. O aroma de cera e tinta misturava-se ao perfume de rosas murchas, que Esperança sempre associaria àquela tarde, o dia em que descobriu que as heranças nem sempre são bênçãos. Casimiro, aos 42 anos, exibia a postura altiva de quem sempre considerou o mundo seu devedor. Seus dedos ornados de anéis tamborilavam impacientes na mesa de mogno, enquanto os olhos calculistas já inventariavam mentalmente sua parte da fortuna paterna. Ao seu lado, Celestina, elegante em seu vestido de seda azul marinho, mantinha o sorriso cortês que aprendera nos salões da capital, um sorriso que jamais alcançava os olhos. Em nome de Dom Patrício Mendoza, que Deus o tenha em sua glória, começou o notário, sua voz ecoando no ambiente revestido de livros antigos. Procedo à leitura de suas últimas vontades. As primeiras cláusulas seguiram o esperado. Casimiro herdava as ações da Companhia de Navegação, junto com 15.000 coronas em moedas de ouro. Celestina recebia as propriedades urbanas em Puerto de Alborã e uma coleção de joias avaliada em 10.000 coronas. Esperança observava os rostos dos irmãos se iluminarem com cada quantia mencionada, sentindo-se como uma intrusa em sua própria família. Então, chegou sua vez. A minha filha Esperança, mulher de coração puro e espírito indomável, légua posada del sol nasciente, em Santa Florência del Valle, junto com todas as terras adjacentes e... O notário fez uma pausa, relendo a passagem. Um broche de prata com incrustações de ônix, que pertenceu à sua mãe, acompanhado de uma missiva particular. O silêncio que se seguiu foi denso como a bruma matinal das montanhas. Casimiro ergueu uma sobrancelha, enquanto Celestina não conseguiu disfarçar um sorriso de desdém. Uma posada abandonada? Murmurou Celestina, abanando-se com um leque de marfim. Papai deve ter perdido o juízo nos últimos meses. Esperança fechou os olhos, lembrando-se das tardes de verão na infância, quando Dom Patrício a levava para contemplar o pôr do sol desde a varanda da posada. Vê aquelas montanhas, menina, dizia ele, apontando para os picos dourados. Um dia você entenderá que as coisas mais valiosas nem sempre brilham aos olhos de todos. O notário estendeu-lhe um pequeno cofre de madeira. Dentro repousava o broche, uma peça delicada onde a prata formava o contorno de uma estrela, no centro da qual um ônix negro refletia mistérios. Havia também uma chave minúscula e um papel dobrado com a caligrafia familiar do pai,
Para minha estrela mais luminosa, quando as sombras do passado ameaçarem o futuro, lembre-se de que a verdade é a única herança que jamais se desvaloriza. Esperança. A voz de Celestina cortou seus pensamentos como uma lâmina afiada. Seja razoável. Essa posada não vale nem os impostos que você terá que pagar. Ofereço-lhe 8.000 coronas por ela. É mais do que merece. Esperança levantou os olhos, encontrando o olhar da irmã. Por um instante, viu ali não a mulher elegante dos salões, mas a menina cruel que quebrava suas bonecas de palha na infância. Algo despertou em seu peito. Não raiva, mas uma determinação serena que ela não sentia há anos. Não. A palavra saiu firme, surpreendendo até a ela mesma. Casimiro inclinou-se para a frente. Esperança, você tem 3 filhas para sustentar. Seja prática. Eu disse não. Esperança guardou cuidadosamente o broche e a chave no xale. A posada permanece comigo. Quando saiu do escritório, sob a chuva que ainda caía, carregando consigo apenas um cofre de madeira e uma herança que os outros consideravam sem valor, Esperança não sabia que acabara de dar o primeiro passo numa jornada que mudaria não apenas seu destino, mas o de muitas outras pessoas. A carruagem que a levaria de volta para casa passou pela estrada que levava a Santa Florência del Valle. Através da cortina molhada, ela vislumbrou as montanhas onde, em breve, descobriria que algumas estrelas só podem ser vistas na escuridão mais profunda. Que segredos uma posada abandonada pode guardar? E por que Dom Patrício deixou uma chave misteriosa para sua filha mais nova? Entre ruínas e raízes. O outono chegara cedo a Santa Florência del Valle, tingindo as folhas dos carvalhos de dourado e carmim, como se a natureza quisesse suavizar o primeiro encontro de Esperança com sua herança. A carruagem parou diante de um portão de ferro enferrujado, além do qual se estendia um caminho de pedras cobertas por musgos e ervas daninhas. "Mamãe, é aqui que vamos morar?" perguntou Soledad, de 8 anos, pressionando o rosto contra a janela embaçada. Seus olhos escuros, herança do pai falecido, refletiam uma mistura de curiosidade e apreensão. Remédios, 2 anos mais nova, agarrou-se ao braço de Esperança. "Parece uma casa de fantasmas", sussurrou, enquanto o pequeno Amparo, de apenas 4 anos, adormecia no colo da mãe, inconsciente das incertezas que as cercavam. Esperança desceu da carruagem, sentindo a terra úmida ceder sob seus pés. A posada del Sol nasciente erguia-se diante delas como um gigante adormecido. 2 andares de pedra dourada, com janelas de madeira desbotada pelo tempo, e uma varanda que outrora abraçara viajantes cansados. Eras selvagens haviam conquistado a fachada oeste, e o telhado de telhas vermelhas mostrava lacunas onde o tempo havia cobrado seu tributo. Mas havia algo mais, algo que só ela percebia. A casa não estava morta, apenas esperando. "É aqui que o vovô costumava me trazer quando eu era pequena", explicou para as filhas, empurrando o portão que gemeu em protesto. "Vocês não conseguem ver agora, mas esta posada já foi o coração de Santa Florência." Durante os 2 primeiros dias, mãe e filhas trabalharam como formigas determinadas. Esperança varreu décadas de poeira, enquanto Soledad e Remédios brincavam de organizar os poucos móveis que resistiram ao tempo. A cozinha ainda conservava o fogão de ferro fundido e uma mesa de carvalho maciço onde, imaginava Esperança, centenas de refeições haviam sido compartilhadas entre estranhos que se tornavam amigos. Na segunda noite, quando as meninas já dormiam em colchões improvisados no salão principal, Esperança caminhava pelo andar térreo carregando uma vela. A chama dançava, criando sombras que pareciam sussurrar histórias nas paredes descascadas. Foi então que notou. Uma corrente de ar frio vinha de algum lugar que não conseguia identificar. Seguiu a brisa até os estábulos abandonados nos fundos da propriedade. Ali, entre fardos de palha apodrecida e ferramentas enferrujadas, encontrou algo estranho. Uma das tábuas do chão soava oca quando pisada. Ajoelhou-se, passando os dedos pela madeira até encontrar uma fenda quase imperceptível. A chave. A pequena chave que acompanhava o broche de sua mãe. Com o coração acelerado, Esperança inseriu a chave na fechadura oculta. O mecanismo girou com um clique abafado e uma seção do piso se elevou, revelando uma escada estreita que descia para a escuridão. "Meu Deus!" murmurou, a vela tremulando em sua mão. "Não é bem assim que eu descreveria", disse uma voz masculina atrás dela.
Esperança girou-se tão rapidamente que quase derrubou a vela. Um homem emergiu das sombras, alto, de ombros largos, com cabelos grisalhos nas têmporas e olhos que pareciam ter visto muitas tempestades. Vestia roupas simples, mas bem cuidadas, e carregava uma lanterna de ferro. Perdoe-me por assustá-la, senhora. Sou Sebastián Herrera. Ele fez uma reverência respeitosa. Trabalhava com seu pai. Meu pai morreu há 3 semanas, respondeu Esperança, tentando manter a voz firme, apesar do susto. Eu sei. E lamento profundamente. Sebastián aproximou-se, mantendo distância respeitosa. Dom Patrício me pediu para vigiá-las caso viessem para cá. Não esperava que descobrisse a passagem tão rapidamente. Esperança olhou para a escada oculta, depois para o estranho que afirmava conhecer seu pai. Que passagem é essa? Por que meu pai nunca me falou sobre ela? Sebastián suspirou, como um homem que carregava segredos pesados demais para uma pessoa só. Porque havia coisas que ele esperava nunca precisar lhe contar. Mas o tempo das esperanças acabou, Dona Esperança. Existem pessoas que matariam pelos segredos enterrados sob esta posada. O vento noturno gemeu através das frestas das paredes, e Esperança sentiu um arrepio que nada tinha a ver com o frio. Olhou para a casa onde suas filhas dormiam inocentemente, depois para a passagem secreta que acabara de descobrir. Que segredos? Perguntou, embora já soubesse que a resposta mudaria suas vidas para sempre. Sebastián ergueu a lanterna, iluminando seu rosto marcado pela experiência. Os que podem salvar um reino ou destruir uma família. Que mistérios Dom Patrício guardava nos subterrâneos da posada e por que a vida de Esperança e suas filhas pode estar em perigo? Verdades enterradas. A passagem secreta descia por 15 degraus de pedra até chegar a uma câmara subterrânea do tamanho de uma pequena biblioteca. Esperança seguiu Sebastián com passos cautelosos, à luz de suas lanternas, revelando paredes de pedra cobertas por estantes repletas de documentos, mapas e volumes encadernados em couro. Seu pai era muito mais do que um próspero comerciante, começou Sebastián, depositando a lanterna sobre uma mesa de carvalho no centro do ambiente. Durante 20 anos, Dom Patrício coordenou uma rede de comunicações militares para a coroa. Esta posada era um posto avançado disfarçado. Esperança tocou uma das estantes, sentindo a textura rugosa dos pergaminhos antigos. O ar cheirava a papel envelhecido e segredos preservados. Comunicações militares. Nas guerras de fronteira com os reinos vizinhos, informações valiam mais que ouro. Sebastián retirou um mapa da estante, desenrolando-o sobre a mesa. Mensageiros secretos, rotas comerciais que escondiam movimentos de tropas, códigos cifrados, tudo passava por aqui. Eu era engenheiro militar aposentado, responsável por manter as comunicações seguras. Esperança estudou o mapa. Linhas vermelhas ligavam Santa Florência a dezenas de outras cidades, formando uma teia complexa que se estendia por todo o reino. E isso é legal? Perfeitamente. Seu pai recebia ordens diretas do Ministério da Guerra. Sebastián abriu uma gaveta e retirou um documento selado. Mas descobrimos algo que não era. O pergaminho continha listas de nomes, datas e quantias em moeda. Esperança reconheceu imediatamente 2 assinaturas familiares, Casimiro Mendoza e Celestina Mendoza. Meus irmãos, sussurrou, sentindo o sangue gelar nas veias. Seu irmão vendia informações sobre rotas militares para contrabandistas e mercenários. Sua irmã desviava fundos destinados a fortificações e obras de defesa. Sebastián apontou para uma coluna de números. Durante 5 anos, eles traíram não apenas a coroa, mas cada soldado que morreu protegendo essas fronteiras. Esperança deixou-se cair numa cadeira de espaldar alto, o peso da revelação esmagando seus ombros. Lembrou-se dos jantares em família, das conversas aparentemente inocentes sobre negócios, da forma como Casimiro sempre sabia quais mercadorias estavam chegando aos portos antes dos outros comerciantes. Por que meu pai não os denunciou? Porque eram seus filhos. Sebastián sentou-se em frente a ela, seus olhos refletindo anos de convivência com Dom Patrício. Ele passou os últimos 2 anos tentando encontrar uma forma de proteger o reino sem destruir completamente a família. A solução foi reunir evidências suficientes para, quando chegasse a hora certa. E essa hora chegou? Quando ele morreu, sim. Casimiro e Celestina sabem que existem documentos comprometedores, mas não sabem onde. Por isso, apressa em convencê-la a vender a posada.
Esperança levantou-se e caminhou até uma estante repleta de cartas lacradas. Cada uma trazia o selo de algum oficial militar ou administrador governamental. Eles sabem que eu estou aqui? Tenho certeza de que sim. E também tenho certeza de que não vão desistir facilmente. Sebastião aproximou-se, sua presença transmitindo uma segurança que ela não sentia há muito tempo. Dona Esperança, sua vida e a de suas filhas podem estar em perigo. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som abafado de passos no andar superior. Esperança congelou, mas Sebastião fez um gesto tranquilizador. Provavelmente é Soledad procurando por você. Ela tem o sono leve. Esperança subiu rapidamente, encontrando a filha mais velha na cozinha, esfregando os olhos sonolentos. Mamãe, ouvi vozes, murmurou a menina. Era apenas o vento, querida. Volte para a cama. Quando Soledad se afastou, Esperança retornou à passagem secreta. Sebastião estava organizando alguns documentos numa pasta de couro. O que pretende fazer com tudo isso? Perguntou ela. Isso depende de você. Sebastião fechou a pasta e olhou-a diretamente nos olhos. Seu pai deixou essa decisão em suas mãos. Podemos entregar tudo às autoridades e ver justiça ser feita, sabendo que isso destruirá seus irmãos. Ou podemos queimar tudo e fingir que nunca existiu. Esperança pegou o broche de prata que sempre carregava consigo, sentindo o peso frio do ônix contra a pele. Pensou em Dom Patrício, em suas palavras sobre a verdade ser a única herança que jamais se desvaloriza. Pensou em seus irmãos, nas mortes que suas traições causaram, nas famílias que sofreram. Existe uma terceira opção? Perguntou. Qual? Dar-lhes a chance de se redimir, antes de entregar as evidências. Sebastião sorriu pela primeira vez, desde que se conheceram. Era um sorriso triste, mas cheio de admiração. Você é exatamente como seu pai descreveu, corajosa demais para seu próprio bem. Do andar superior, chegou o som da chuva recomeçando, batendo contra as janelas da posada como dedos impacientes. Esperança sabia que a tempestade que se aproximava não seria apenas meteorológica. Como Esperança enfrentará seus próprios irmãos? E que preço estará disposta a pagar pela verdade? Sombras ameaçadoras. A manhã chegou carregada de nuvens baixas que transformavam Santa Florência num cenário de aquarela desbotada. Esperança preparava o desjejum quando ouviu o barulho de rodas e cascos na estrada de pedra. Pela janela da cozinha, viu uma carruagem elegante parar diante do portão. O brasão dourado nos painéis laterais identificava-a imediatamente como pertencente à família. Celestina desceu com a graça estudada de quem nasceu para palcos, seguida por um homem magro vestido de negro que carregava uma pasta de couro. Esperança enxugou as mãos no avental e foi recebê-los, sentindo o peso do broche de prata contra o peito como um talismã. Querida irmã, Celestina sorriu beijando o ar próximo às bochechas de Esperança. Que lugar rústico. Espero que tenha repensado minha oferta. Bom dia, Celestina. Senhor, Dom Evaristo Molina, advogado especializado em questões imobiliárias. Apresentou-se o homem magro com uma voz que lembrava o arrastar de folhas secas. Vinha a pedido de sua irmã para resolver certas irregularidades. Que irregularidades? Esperança manteve a voz serena, embora sentisse as filhas se aproximarem curiosas atrás dela. Celestina suspirou dramaticamente. Esperança, querida, você não tem condições financeiras de manter uma propriedade deste porte. Os impostos, as reformas necessárias. Dom Evaristo verificou que você possui apenas uma pequena pensão de viúva. O tribunal pode questionar sua capacidade de administrar este bem. O tribunal? Esperança sentiu Soledad puxar sua saia, buscando proteção. É uma questão de responsabilidade familiar, interveio o advogado, abrindo sua pasta. Quando um herdeiro não possui meios de manter adequadamente um patrimônio, os outros herdeiros podem requerer sua venda judicial para evitar deterioração do bem. Esperança olhou de Celestina para o advogado, compreendendo a armadilha. Suponho que você já tenha um comprador interessado? Por acaso, sim. Celestina sorriu. Um comerciante de Puerto de Alborán oferece 10.000 coronas. É mais do que essa ruína vale. A posada não está à venda. Esperança, seja racional. Celestina aproximou-se baixando a voz. Você tem 3 filhas para educar. Com esse dinheiro poderia viver confortavelmente na capital, dar-lhes a educação que merecem. Eu disse que não está à venda.
O sorriso de Celestina murchou como flor cortada. Muito bem. Dom Evaristo, proceda conforme planejamos. O advogado entregou um documento à Esperança. Este é o requerimento que protocolaremos amanhã no Tribunal de Puerto de Alborán. Tem 15 dias para apresentar prova de que possui recursos para manter a propriedade. Caso contrário, será decretada a venda judicial. Quando a carruagem se afastou, Esperança permaneceu parada no portão, lendo o documento com crescente indignação. Sebastião apareceu dos estábulos onde havia se escondido durante a visita. Eles não perderam tempo, comentou, lendo por cima do ombro dela. Podem fazer isso? Legalmente, sim. Mas Sebastião fez uma pausa, observando as 3 meninas brincarem no jardim, alheias à tempestade que se formava. Existe algo que precisa saber sobre essa propriedade. Naquela noite, após as filhas adormecerem, Esperança e Sebastião desceram novamente à câmara secreta. Ele mostrou-lhe documentos que comprovavam que a posada havia sido adquirida com fundos especiais do Ministério da Guerra. Tecnicamente, pertencia tanto a Dom Patrício quanto à coroa. Isso significa que Celestina não pode forçar a venda sem autorização militar, explicou Sebastião. Mas também significa que você está oficialmente envolvida nas atividades de seu pai. Esperança segurava uma carta lacrada, endereçada a Coronel Santiago Velasco, Ministério da Guerra. O que acontecerá se eu entregar esta carta? Uma investigação oficial será aberta. Seus irmãos serão expostos, presos, provavelmente executados por traição. Você e suas filhas estarão sob proteção da coroa, mas também sob constante vigilância. E se eu não entregar? Celestina e Casimiro conseguirão a venda judicial, tomarão posse dos documentos comprometedores e os destruirão. Eles permanecerão livres para continuar traindo o reino. Esperança caminhou entre as estantes, tocando volumes que continham anos de sacrifício de seu pai. Existe um meio termo? Talvez. Mas exigiria coragem extraordinária da sua parte. Naquela mesma noite, ruídos estranhos despertaram Esperança. Vozes abafadas vinham do andar térreo. Calçou rapidamente as pantufas e desceu, encontrando 3 homens encapuzados, revistando os armários da cozinha. Procurando algo específico? Perguntou, segurando uma vela que tremia em sua mão. Os intrusos pararam. O maior deles avançou ameaçadoramente. Onde estão os papéis do velho? Que papéis? Esperança retrocedeu em direção à escada. Não se faça de tola. Sabemos que existem documentos escondidos aqui. Foi então que Sebastião apareceu atrás dos homens, empunhando uma pistola. Cavalheiros, creio que se perderam. Os 3 intrusos se viraram, mas Sebastião já havia apontado a arma para o peito do líder. Sugiro que saiam pela mesma porta que entraram, antes que eu decida se esquecer dos bons modos. Após os homens se retirarem, Esperança desabou numa cadeira tremendo. Foram Casimiro e Celestina que mandaram? Sem dúvida. Sebastião verificou as janelas, certificando-se de que estavam seguras. Eles estão ficando desesperados. Na manhã seguinte, Casimiro apareceu sozinho. Diferente da elegância teatral de Celestina, ele emanava uma ameaça mais direta. Esperança recebeu-o na varanda, observando-o caminhar entre as flores selvagens que haviam nascido sem cuidados. Irmãzinha, disse ele, subindo os degraus de madeira com passos pesados. Ouvi falar que teve alguns visitantes indesejados ontem à noite. Nada que não pudesse resolver. Casimiro riu, um som sem humor. Esperança, você está brincando com forças que não compreende. Esta região está cheia de bandidos, contrabandistas. Acidentes acontecem, especialmente com mulheres sozinhas que insistem em viver isoladas. É uma ameaça? É uma oferta de proteção. Ele se aproximou, e Esperança pôde sentir o cheiro de aguardente em sua respiração. Aceite minha sociedade nos negócios da posada, 50% dos lucros, e eu garanto que você e suas filhas estarão sempre seguras. Esperança olhou para as montanhas ao longe, lembrando-se das tardes com Dom Patrício. Pensou nas palavras dele sobre a verdade, na confiança que depositara nela, ao deixar aquela herança aparentemente sem valor. Não. Casimiro agarrou seu braço. Você não sabe o que está recusando. Sei exatamente o que estou recusando. Esperança libertou-se com firmeza. E sei exatamente o que você está oferecendo. Quando Casimiro partiu, seus olhos carregavam uma promessa sombria. Esperança sabia que havia cruzado uma linha que não poderia mais ser desfeita.
Como Esperança protegerá suas filhas dos perigos crescentes e que aliados inesperados surgirão em sua defesa? O investigador disfarçado. 3 dias após a visita ameaçadora de Casimiro, um comerciante de aspecto comum chegou à posada del Sol Nasciente. Trazia uma carroça modesta, carregada de tecidos e especiarias, e apresentou-se como Dom Florencio de Santander, negociante de Granada em busca de pouso para a noite. A estrada para Puerto de Alborán está intransitável com esta chuva, explicou tirando o chapéu molhado, enquanto Esperança o recebia na entrada. Ouvi dizer que esta posada oferecia abrigo aos viajantes. Oferecia há muitos anos, respondeu Esperança, estudando o rosto do homem. Havia algo em seus olhos, uma intensidade que contradizia sua aparência despretensiosa. Mas posso preparar-lhe um quarto. É uma coroa por noite, incluindo as refeições. Generoso demais. Durante o jantar, preparado na cozinha que Esperança havia conseguido restaurar parcialmente, o suposto comerciante mostrou interesse excessivo na história da posada. Fazia perguntas que pareciam casuais, mas eram precisas demais para um viajante comum. Seu pai deve ter conhecido muitas pessoas interessantes neste lugar, comentou, saboreando o ensopado de cordeiro que ela preparara. Por que diz isso? Posadas em encruzilhadas sempre são pontos de encontro de histórias. Dom Florencio sorriu. Comerciantes, soldados, mensageiros, cada um traz novidades de lugares distantes. Soledad, que havia se aproximado curiosa, perguntou: "O senhor conheceu nosso avô?" "Não pessoalmente, pequena, mas ouvi falar dele. Era respeitado em toda a região." Após o jantar, quando as meninas já dormiam, Esperança caminhava pela cozinha organizando os utensílios, quando Dom Florencio apareceu na porta. "Dona Esperança, preciso lhe falar sobre algo importante." Ela se virou, notando que a postura do homem havia mudado completamente. Não era mais o comerciante cansado, mas alguém acostumado a comandar e ser obedecido. Dom Florencio de Santander, investigador especial da Coroa Real, apresentou-se, mostrando um documento selado. "E não vim aqui por acaso." Esperança sentou-se pesadamente numa cadeira. "O que deseja?" "Há 2 anos investigamos irregularidades nos contratos de defesa da fronteira sul. Nossas suspeitas recaíram sobre alguns comerciantes de Puerto de Alborán, incluindo..." Ele fez uma pausa significativa. "Seus irmãos." "Já sabia disso?" "Suspeitávamos. Seu pai foi discretamente consultado sobre possíveis evidências, mas morreu antes que pudéssemos proceder oficialmente." Dom Florencio aproximou-se da mesa. "Imagino que ele tenha deixado algo para você." Esperança hesitou. Confiar naquele homem significava não haver retorno. "Por que deveria acreditar em você?" Em resposta, ele retirou do bolso interno do casaco uma pequena medalha de ouro, o emblema pessoal de Dom Patrício, que seu pai sempre carregava no peito. "Ele me entregou isso 2 dias antes de morrer, dizendo que se algo lhe acontecesse, eu deveria procurar pela estrela mais luminosa da família." As lágrimas que Esperança havia contido por semanas finalmente escorreram. Reconheceu a medalha, lembrou-se de como brilhava ao sol quando Dom Patrício a erguia no Cebás, a estrela de Santa Florência, continuação, Olo quando criança. "Meu pai confiava no Senhor", murmurou, enxugando os olhos com o avental. "E eu nele." Dom Patrício era um homem de honra numa época em que isso se tornou raro. Dom Florencio guardou a medalha. "Ele me disse que se algum dia você precisasse de ajuda, eu deveria estar disponível. Esse momento chegou." Esperança conduziu-o até a câmara secreta, onde Sebastião já aguardava com uma lamparina acesa. Os 2 homens se cumprimentaram como velhos conhecidos. "Sebastião", acenou o investigador. "Imaginei que estivesse por aqui." "Florencio." "Demorou para aparecer. Tive que ter certeza de que ela viria para cá voluntariamente." Dom Florencio examinou as estantes repletas de documentos e que tomaria as decisões certas por conta própria. "Decisões?" perguntou Esperança. "Seu pai poderia ter denunciado Casimiro e Celestina há 2 anos, mas escolheu lhe dar essa responsabilidade. Queria que a escolha partisse de você, não dele." Sebastião abriu uma gaveta e retirou um mapa detalhado da região fronteiriça. "Mostra-lhe o que descobrimos na semana passada." Dom Florencio desenrolou o mapa sobre a mesa, revelando marcações em tinta vermelha. "Seus irmãos não pararam de traficar informações, Dona Esperança. Na verdade, intensificaram as atividades após a morte de seu pai." "Como assim?"
Há uma ofensiva militar sendo planejada para o próximo mês. Tropas do reino vizinho estão se concentrando na fronteira, usando exatamente as rotas que Casimiro vendeu a eles. O investigador apontou para várias marcações. Se não agirmos rapidamente, centenas de soldados morrerão em emboscadas. Esperança sentiu o peso da responsabilidade esmagar seus ombros. Não era mais apenas uma questão de justiça pessoal. Vidas dependiam de sua decisão. O que precisa que eu faça? Coopere oficialmente conosco. Permita que usemos esta posada como base de operações. Em troca, garantiremos proteção total para você e suas filhas. Por quanto tempo? Até que seus irmãos sejam capturados e julgados. Alguns meses, talvez um ano. Esperança caminhou até uma estante e pegou um volume encadernado em couro vermelho. O diário pessoal de Dom Patrício. Folheou as páginas, vendo a evolução da caligrafia paterna ao longo dos anos, desde entradas joviais sobre negócios prósperos até anotações angustiadas sobre descobrir a traição dos próprios filhos. Há uma entrada aqui, disse ela, parando numa página marcada com uma fita de seda. Meu pai escreve: a justiça atrasada é injustiça multiplicada. Cada dia que permito que isso continue, mais inocentes sofrem. Que Deus me perdoe pela covardia de amar mais meus filhos que meu reino. Sebastião e Dom Florêncio permaneceram em silêncio respeitoso. Ele me deixou essa decisão porque sabia que eu faria o que ele não conseguiu. Esperança fechou o diário com delicadeza. Usem a posada. Façam o que for necessário. Dom Florêncio assentiu solenemente. A partir de amanhã, começaremos a monitorar as atividades de seus irmãos. Em breve, outros agentes chegarão disfarçados de hóspedes. E minhas filhas continuarão vivendo normalmente. Para o mundo exterior nada mudou. Você apenas está tentando reabrir a posada para turistas. Naquela noite, após Dom Florêncio se retirar para seus aposentos, Esperança permaneceu na câmara secreta com Sebastião. A convivência das últimas semanas havia criado entre eles uma intimidade que transcendia palavras. Ele conhecia seu jeito de franzir a testa. Quando preocupada, ela sabia quando ele estava pensando no passado, pelo modo como olhava para o horizonte. Você tem medo? Perguntou Sebastião, organizando os documentos que seriam entregues às autoridades. Estou apavorada, admitiu Esperança. Mas não pelo que pode acontecer comigo, e sim pelo que certamente acontecerá com eles. Casimiro e Celestina fizeram suas escolhas, Esperança. As consequências são responsabilidade deles. Ainda são meus irmãos. Sebastião aproximou-se, tocando gentilmente seu ombro. E você ainda é a filha de Dom Patrício. Ele não a educou para ser cruel, mas para ser justa. Esperança encostou-se nele, sentindo a solidez tranquilizadora de sua presença. Quando tudo isso terminar, o que acontecerá conosco? Isso depende do que você quiser. Quero que você fique. Quero que ajude a transformar esta posada no que meu pai sonhava. Um lugar onde pessoas encontram não apenas abrigo, mas esperança. Sebastião inclinou-se e beijou sua testa com ternura. Então é isso que faremos. 3 andares acima, uma pequena figura observava pela janela a carruagem de Dom Florêncio na estrada. Soledad havia acordado com sede e, ao passar pela sala, notara luzes estranhas vindo dos estábulos. Intuitiva como o pai que não chegara a conhecer bem, a menina de 8 anos percebia que mudanças importantes estavam chegando à sua vida. Mas, diferente dos adultos consumidos por preocupações, ela apenas torcia para que essas mudanças trouxessem de volta os sorrisos que sua mãe havia perdido desde a morte do avô. Que desafios aguardam Esperança quando sua posada se tornar o centro de uma operação militar secreta? A rede se fecha. As 2 semanas seguintes transformaram a posada del Sol Nasciente num palco de representações cuidadosamente orquestradas. Durante o dia, Esperança recebia hóspedes aparentemente comuns. Um professor de história aposentado, 2 irmãs que viajavam para visitar parentes, um jovem engenheiro interessado nas pontes da região. À noite, esses mesmos hóspedes reuniam-se na câmara secreta para planejar a captura de uma rede de traição que se estendia muito além de Casimiro e Celestina. Dom Florêncio coordenava as operações com a precisão de um maestro regendo uma sinfonia complexa. Mapas detalhados cobriam as paredes da câmara, marcados com rotas de contrabando, pontos de encontro e cronogramas de entregas de informações.
Esperança aprendera a ler aqueles símbolos como uma linguagem secreta, que revelava a extensão do mal causado por seus irmãos. Descobrimos algo perturbador, anunciou o investigador numa noite chuvosa de abril, desenrolando um novo mapa sobre a mesa principal. Seus irmãos não agem sozinhos. Existe uma organização maior com ramificações em pelo menos 5 reinos vizinhos. Sebastião apontou para marcações em vermelho. Os ataques às caravanas militares dos últimos 6 meses seguem um padrão. Alguém estava fornecendo informações detalhadas sobre carregamentos de armas e ouro. Casimiro, murmurou Esperança, reconhecendo a estratégia. Ele sempre soube quais navios chegavam aos portos antes dos demais comerciantes. Exato, e Celestina usava sua posição social para obter informações dos salões da capital. Esposas de oficiais militares frequentam seus saraus, sem saber que estão conversando com uma traidora. A professora disfarçada, Dona Remedios, uma espiã experiente da coroa, acrescentou: interceptamos correspondência que confirma um grande ataque planejado para a próxima lua cheia. Eles pretendem simultaneamente atacar 3 fortes fronteiriços. Esperança levantou-se da cadeira, caminhando até uma estante onde guardava as cartas pessoais de Dom Patrício. Meu pai suspeitava disso. Suspeitava, mas não tinha provas. Dom Florencio mostrou-lhe uma carta lacrada. Esta é a última missiva que ele escreveu, 3 dias antes de morrer. Estava pedindo autorização da coroa para uma investigação oficial. Autorização que nunca chegou, porque ele morreu antes. Alguns acreditam que não foi morte natural. O silêncio que se seguiu foi pesado como lápide. Esperança sentou-se novamente, as mãos tremendo imperceptivelmente. Eles mataram meu pai? Não temos certeza, mas a coincidência é suspeita. Sebastião aproximou-se e tocou seu ombro. Esperança, se isso for verdade, então não é mais questão de justiça, é questão de vingança. Ela ergueu os olhos e todos viram ali uma determinação que não estava presente semanas antes, e não permitirei que escapem impunes. Dom Florencio abriu uma pasta de couro e retirou documentos oficiais. Temos autorização para prender Casimiro e Celestina assim que conseguirmos evidências diretas de seus contatos atuais. Precisamos pegá-los em flagrante, realizando uma transação. Como? Atraindo-os para uma armadilha. E você é a isca perfeita. O plano era arriscado, mas genial em sua simplicidade. Esperança enviaria uma carta a Celestina, fingindo ter descoberto documentos valiosos entre os pertences do pai e oferecendo-se para negociar em segredo. O encontro seria marcado na própria posada, onde agentes disfarçados documentariam todo o encontro. Eles desconfiarão, objetou Sebastião. Conhecem Esperança bem demais. Por isso, a carta deve soar desesperada, explicou Dom Florencio. Ela dirá que as ameaças de Casimiro a amedrontaram, que as despesas da posada estão além de suas possibilidades, que precisa do dinheiro para criar as filhas. Não soa como algo que eu faria. Soa exatamente como algo que uma viúva assustada e sem recursos faria, corrigiu Dona Remédios. Eles querem acreditar que você finalmente cedeu. A ganância os cegará para sinais de alerta. Esperança escreveu a carta naquela mesma noite, cada palavra pesando em sua consciência como pequenas traições. Descreveu noites insones preocupando-se com o futuro das filhas, o medo de não conseguir mantê-las na escola, a solidão de uma mulher sozinha numa propriedade isolada. Eram meias-verdades que ganhavam poder justamente por serem parcialmente reais. A resposta chegou 2 dias depois, trazida por um mensageiro que obviamente não sabia ler. Celestina marcava encontro para a noite seguinte e traria recursos suficientes para resolver todos os problemas de Esperança. Eles morderam a isca, comentou Sebastião, lendo a carta por cima do ombro dela. Agora é que começa a parte perigosa. Na tarde anterior ao encontro, Esperança encontrou-se sozinha na cozinha com Soledad, que a ajudava a preparar o jantar para os hóspedes. A menina estava quieta demais, e seus olhos refletiam uma preocupação inadequada para seus 8 anos. Mamãe, disse finalmente, descascando batatas com cuidado exagerado, por que a tia Celestina e o tio Casimiro deixaram de nos visitar? Esperança parou de cortar cebolas, sentindo o peso da pergunta. Às vezes as famílias se separam, querida. Foi por causa da herança do vovô? A perspicácia da filha a surpreendeu.
O que faz você pensar isso? Ouvi eles conversando no dia do enterro. Estavam zangados porque você ficou com a posada. Soledade olhou diretamente para ela. Eles são pessoas más, mamãe. Esperança ajoelhou-se ao lado da filha, tomando suas pequenas mãos entre as suas. Querida, às vezes pessoas boas fazem escolhas ruins, e às vezes essas escolhas mudam quem elas são. O vovô era bom? O vovô era muito bom. E me ensinou que sempre devemos fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Soledade assentiu com a seriedade de uma mulher adulta. Então você vai fazer a coisa certa, não vai? Vou tentar. Mesmo que seja difícil? Especialmente porque é difícil. Naquela noite, quando as estrelas apareceram entre as nuvens que se desfaziam, Esperança vestiu seu melhor vestido, o de seda azul escura, que usara no funeral do marido. Penteou os cabelos num coque elegante e colocou o broche de prata da mãe no peito. Se ia enfrentar seus irmãos pela última vez como família, faria com dignidade. Dom Florencio e seus agentes já estavam posicionados, 2 escondidos no celeiro, um no andar superior da posada e outro disfarçado de jardineiro trabalhando nos canteiros mesmo no escuro. Sebastião permaneceria na cozinha, pronto para intervir se necessário. Lembre-se, sussurrou Dom Florencio antes de se esconder. Deixe-os falar. Queremos que confessem o máximo possível antes de agir. Esperança assentiu, sentindo o coração bater como tambor de guerra no peito. Através da janela, viu luzes se aproximando na estrada. 2 carruagens, uma elegante e outra mais simples. A hora da verdade havia chegado. Que revelações surgirão quando Esperança finalmente confrontar seus irmãos? E conseguirá ela manter a coragem diante da traição familiar? O confronto final, Celestina entrou na posada como uma rainha visitando súditos, seus saltos ecoando no piso de madeira restaurado. Trazia um vestido de veludo Borgonha que custava mais que a renda anual de uma família comum, e seus dedos exibiam anéis que brilhavam à luz das velas, como pequenas fortunas capturadas. Casimiro a seguiu, menos elegante, mas mais ameaçador. Seus olhos vasculhavam cada canto da sala como um predador avaliando o território. Atrás dele vinham 2 homens que Esperança reconheceu imediatamente, os mesmos que haviam invadido a posada semanas antes. Querida irmãzinha, Celestina sorriu beijando o ar próximo às bochechas de Esperança. Que bom que finalmente recuperou o bom senso. Celestina, Casimiro. Esperança manteve a voz neutra, embora sentisse as mãos tremerem. Obrigada por virem. Não podíamos deixar nossa irmã em dificuldades, respondeu Casimiro, mas seus olhos continuavam alertas. Onde estão as meninas? Dormindo. Não quero que sejam perturbadas por negócios de família. Sempre tão protetora, murmurou Celestina, caminhando pela sala e examinando os móveis restaurados. Deve ter custado caro colocar este lugar em condições habitáveis. Mais do que posso pagar. Esperança sentou-se numa poltrona de espaldar alto, gestualizando para que os irmãos fizessem o mesmo. Por isso preciso de sua ajuda. Casimiro permaneceu de pé, assim como seus 2 acompanhantes. Sua carta mencionava documentos de nosso pai. Encontrei algumas coisas interessantes entre os pertences dele. Correspondências, contratos. Esperança fez uma pausa calculada. Algumas com seus nomes. O sorriso de Celestina vacilou quase imperceptivelmente. Papai tinha muitos negócios conosco. Nada anormal. Claro que não. Mas imaginei que vocês gostariam de ter essas lembranças de volta. E eu... Bem, talvez possamos chegar a um acordo que beneficie a todos. Casimiro aproximou-se, sua voz baixando para um tom ameaçador. Que tipo de acordo? Vocês ficam com os documentos. Eu fico com dinheiro suficiente para criar minhas filhas adequadamente. Nada complicado. Onde estão esses papéis? Perguntou Celestina, tentando manter o tom casual. Em lugar seguro. Primeiro gostaria de saber quanto vale meu silêncio. A máscara de cordialidade caiu completamente dos rostos dos 2 irmãos. Casimiro deu um passo à frente, mas Celestina o deteve com um gesto. Esperança, disse ela, sua voz adquirindo um tom perigoso. Você não compreende a situação em que se meteu. Compreendo perfeitamente. Vocês venderam informações militares para inimigos do reino, causaram a morte de soldados inocentes, desviaram fundos públicos. Esperança levantou-se, mantendo a voz firme, e possivelmente mataram nosso pai quando ele descobriu. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo riso sombrio de Casimiro.
Então você sabe de tudo mesmo, o suficiente. E pretende nos chantagear? Celestina riu também, mas era um som sem humor. Nossa pequena irmã viúva brincando de ser esperta? Pretendo fazer o que for necessário para proteger minhas filhas. Casimiro fez um sinal para seus homens, que se aproximaram ameaçadoramente. Esperança, você tem duas opções: nos entregar os documentos voluntariamente e receber uma quantia generosa por eles ou teremos que procurar sozinhos. E pousadas isoladas são lugares perigosos. Tantos acidentes podem acontecer, especialmente com crianças pequenas. A ameaça às suas filhas foi a gota d'água. Esperança sentiu uma fúria fria tomar conta de seu peito, mas forçou-se a manter a compostura. Quantia generosa? 50.000 coronas, disse Celestina rapidamente. Mais do que você poderia gastar em uma vida inteira. E tudo o que preciso fazer é fingir que nunca vi esses documentos? Exato. Você fica rica, nós ficamos tranquilos. Todo mundo vive feliz para sempre. Esperança caminhou até a janela, observando as sombras no jardim, onde sabia que os agentes de Dom Florêncio aguardavam. E se eu recusar? Não vai recusar, disse Casimiro com certeza, porque conhece as consequências. Ah, mas vocês estão enganados. Eu vou recusar. Esperança virou-se para encará-los. E vocês vão pagar por cada vida que suas traições custaram. A reação foi instantânea. Casimiro fez sinal para seus homens avançarem, mas nesse momento, Sebastião emergiu da cozinha, empunhando uma pistola, enquanto Dom Florêncio e seus agentes entraram pelas portas da frente e dos fundos simultaneamente. Casimiro e Celestina Mendoza, anunciou Dom Florêncio, mostrando sua identificação oficial. Em nome da coroa real, estão presos por traição, espionagem e conspiração contra o reino. Celestina empalideceu, mas Casimiro tentou uma última cartada. Isso é uma armadilha. Nossa irmã nos atraiu para cá sob falsas pretensões. Nossa irmã cumpriu seu dever patriótico, replicou Dom Florêncio, diferente de vocês. Os dois homens de Casimiro tentaram resistir, mas foram rapidamente dominados pelos agentes treinados. Em poucos minutos, algemas de ferro prendiam os pulsos dos irmãos que horas antes pensavam estar prestes a silenciar Esperança para sempre. Tudo foi registrado, informou Dona Remédios emergindo de seu esconderijo com um dispositivo de anotação, confissões claras de traição e ameaças diretas. Esperança observava a cena como se fosse um pesadelo. Ver seus irmãos sendo levados algemados deveria trazer-lhe sensação de justiça. Mas tudo o que sentia era um vazio profundo. Esperança! Gritou Celestina enquanto era conduzida para fora. Você destruiu sua própria família. Não, respondeu ela, com voz firme que ecoou no silêncio da noite. Vocês que destruíram. Eu apenas impedi que destruíssem mais. Quando as carruagens dos prisioneiros desapareceram na estrada, Esperança desabou numa cadeira, toda a atenção das últimas semanas finalmente a dominando. Sebastião aproximou-se e envolveu-a em seus braços, enquanto ela chorava não pela perda dos irmãos, mas pela perda da inocência que ainda guardava sobre eles. Acabou, sussurrou ele em seu ouvido. Não, ela murmurou de volta. Agora que começa a parte mais difícil. Como Esperança reconstruirá sua vida após a destruição de sua família? E que futuro aguarda a Posada del Sol Nasciente? Reconstrução. 2 anos haviam se passado desde aquela noite de abril que mudara tudo. A Posada del Sol Nasciente despertara de seu longo sono como uma bela adormecida, tocada pela varinha de uma fada. Mas a fada, neste caso, fora o trabalho incansável de Esperança e a dedicação silenciosa de Sebastião. O sol da manhã filtrava-se através das cortinas de linho branco da cozinha, iluminando o rosto sereno de Esperança enquanto preparava o desjejum. Seus cabelos, antes sempre presos em coques rígidos de viúva, agora caíam soltos sobre os ombros, emoldurando um rosto que recuperara a capacidade de sorrir genuinamente. Bom dia, senhora Herrera, disse Sebastião, entrando na cozinha com um bebê de poucos meses nos braços. Pequeno Patrício, nomeado em homenagem ao avô, tinha os olhos escuros da mãe e já mostrava sinais do temperamento determinado que caracterizava a família. Bom dia, marido, respondeu Esperança, beijando primeiro o esposo e depois a testa do filho. O casamento havia acontecido 1 ano antes,
numa cerimônia simples na capela local, com apenas as 3 meninas como testemunhas e Dom Florêncio representando oficialmente a coroa. O salão principal da posada buzinava com a atividade matinal. 5 hóspedes tomavam o de jejum em mesas de carvalho polido, cada um com sua própria história. Um veterano de guerra que vinha mensalmente para encontrar antigos companheiros, 2 irmãs que estudavam a flora local, um jovem artista pintando paisagens da região e um comerciante de especiarias que sempre trazia presentes exóticos para as meninas. Dona Esperança, chamou o veterano erguendo sua xícara de café. Este pão de centeio está ainda melhor que da última vez. Obrigada, Dom Miguel. A receita é da minha sogra. Sebastião havia trazido não apenas amor para suas vidas, mas também uma família inteira de engenheiros militares aposentados, que adotaram Esperança e as meninas como parentes. A posada tornara-se ponto de encontro não oficial para veteranos de guerra, criando uma comunidade de homens que encontravam ali não apenas abrigo, mas compreensão mútua. Soledad, agora com 10 anos, desceu as escadas carregando livros. Seus estudos haviam se intensificado desde que um tutor particular, pago pela coroa como compensação pelos serviços prestados à nação, começara a visitá-los 3 vezes por semana. Bom dia, mamãe. Bom dia, papai Sebastião. A menina beijou ambos e pegou um pedaço de pão com geleia. Hoje vou estudar anatomia. O doutor Miranda disse que se eu continuar assim, posso ingressar na escola de medicina aos 15 anos. E onde pretende exercer a medicina? Perguntou Sebastião, balançando Patrício suavemente. Aqui. Quero cuidar dos veteranos que visitam nossa posada. Eles merecem ter alguém que entenda não apenas suas feridas do corpo, mas também as da alma. Remédios e Amparo apareceram correndo, disputando quem chegaria primeiro à mesa. Aos 8 e 6 anos, respectivamente, haviam se adaptado perfeitamente à nova vida. Remédios mostrava talento excepcional para matemática e engenharia, passando horas observando Sebastião trabalhar nos projetos de melhoria da posada. Amparo, a mais nova, revelara-se uma contadora de histórias nata, entretendo os hóspedes nas noites de inverno com narrativas que misturavam realidade e fantasia. Mamãe, disse Remédios, engolindo rapidamente o leite, posso ajudar papai Sebastião com a nova ponte sobre o riacho? Depois das lições de matemática, respondeu Esperança, e apenas observando, não tocando nas ferramentas. Mas eu já sei calcular a resistência dos materiais. Sebastião riu. Ela tem razão. Ontem me corrigiu num cálculo de distribuição de peso. O movimento da manhã era interrompido apenas pelos choros ocasionais de Patrício, que Esperança amamentava discretamente numa cadeira de balanço próxima à janela. Observava através do vidro as montanhas que emolduravam Santa Florência, pensando em como a vida havia tomado rumos inesperados. Casimiro morrera na prisão 6 meses após o julgamento, oficialmente de febre, mas Dom Florêncio confidenciara à Esperança que outros prisioneiros, veteranos de guerra que souberam de suas traições, haviam acelerado o processo natural da justiça. Celestina vivia exilada num convento na fronteira, sua fortuna confiscada e seu nome banido dos círculos sociais da capital. Esperança não sentia prazer com o destino dos irmãos, mas também não sentia culpa. A justiça havia seguido seu curso natural, e as consequências eram responsabilidade deles, não dela. Uma carta chegou ontem, disse Sebastião, retirando um envelope oficial do bolso, do Ministério da Guerra. Esperança terminou de amamentar Patrício e tomou a carta. O selo real brilhava como uma pequena promessa no papel creme. Leia em voz alta, pediu Soledad, sempre curiosa sobre assuntos oficiais. Estimada senhora Herrera, começou Esperança, é nossa honra informá-la que Sua Majestade aprovou a proposta de transformar a Posada del Sol Nasciente em escola oficial para filhos de veteranos de guerra. Os fundos necessários foram aprovados e a construção das novas instalações começará no próximo mês. Um silêncio emocionado tomou conta da cozinha. Era o reconhecimento oficial de algo que já acontecia informalmente. A posada tornara-se um refúgio para famílias de militares que enfrentavam dificuldades. Isso significa que vocês vão nos dar aulas? Perguntou Remédios animada. Significa que nossa casa vai ajudar muitas outras crianças, explicou Sebastião, como o vovô Patrício sempre quis. Esperança dobrou cuidadosamente a carta, guardando-a no avental. Pensou em Dom Patrício,
em como ele ficaria orgulhoso de ver que seus segredos e sacrifícios haviam resultado não em vingança, mas em algo construtivo e belo. "Mamãe", disse Amparo, puxando sua saia, "conte a história do vovô e da estrela." Era um ritual que se repetia frequentemente. Esperança sentou-se na cadeira de balanço, acomodando Patrício no colo e fazendo sinal para que as outras meninas se aproximassem. Ele tinha uma filha que brilhava como estrela, e quando chegou a hora, passou para ela a responsabilidade de escolher entre o que era fácil e o que era certo. Enquanto narrava a história familiar transformada em lenda, Esperança olhava para cada rosto ao seu redor, Sebastião consertando uma dobradiça da porta com paciência infinita, Soledad lendo um livro de medicina avançada, Remédios esboçando projetos de engenharia numa folha de papel, Amparo absorvendo cada palavra como se fosse a primeira vez que ouvia aquela narrativa. "Era uma vez um homem bom que guardava segredos para proteger seu reino", começou, usando o tom melodioso que reservava para as histórias. Do lado de fora, o sol subia sobre as montanhas de Santa Florência, dourado e promissor. A posada del Sol Nasciente estava cumprindo seu destino, não apenas como local de hospedagem, mas como lar onde pessoas encontravam não apenas abrigo físico, mas renovação da esperança. Que legado definitivo a coragem de Esperança deixará para as gerações futuras? Sementes do futuro. 5 anos se passaram desde a transformação oficial da posada em escola, e Santa Florência del Valle havia se tornado um nome respeitado em todo o reino. A Escola Sol Nasciente atendia 43 crianças, filhas de veteranos de guerra e famílias de recursos limitados, oferecendo educação que rivalizava com as melhores instituições da capital. 5 anos se passaram desde a transformação oficial da posada em escola, e Santa Florência del Valle havia se tornado um nome respeitado em todo o reino. A Escola Sol Nasciente atendia 43 crianças, filhas de veteranos de guerra e famílias de recursos limitados, oferecendo educação que rivalizava com as melhores instituições da capital. Esperança caminhava pelos corredores da ala nova, construída onde antes ficavam os estábulos abandonados. O som de vozes jovens recitando lições de matemática misturava-se com o eco de martelos. Sebastião supervisionava a construção de uma biblioteca que seria inaugurada no mês seguinte. "Professora Esperança", chamou uma menina de cerca de 9 anos, correndo pelo corredor com um papel na mão. "Terminei minha redação sobre heroínas históricas." "Muito bem, Carmen. Sobre quem escreveu?" "Sobre a senhora, professora. Papai disse que a senhora salvou muitas vidas ao entregar aqueles criminosos às autoridades." Esperança sorriu, tocando carinhosamente a cabeça da menina. Carmen era filha de um sargento que perdera uma perna nas guerras fronteiriças, justamente nas batalhas onde as informações vendidas por Casimiro haviam custado tantas vidas. Heróis de verdade não fazem nada sozinhos, querida. Eles têm a ajuda de pessoas corajosas ao seu redor. Na sala principal da antiga posada, agora transformada em salão de estudos, Soledad conduzia uma aula de ciências naturais para alunos mais velhos. Aos 15 anos, havia se tornado assistente oficial da escola, enquanto continuava seus próprios estudos avançados, por correspondência com a Universidade da capital. "A circulação sanguínea", explicava ela, apontando para desenhos anatômicos na lousa, "é como um sistema de estradas que leva suprimentos para cada parte de nosso corpo. Remédios", agora com 13 anos, trabalhava no que fora a cozinha original, transformada em laboratório de matemática e engenharia. Seus cálculos para otimizar o sistema de aquecimento da escola haviam impressionado até engenheiros experientes de Puerto de Alborán. "Se o volume de água é constante", murmurava ela concentrada sobre equações complexas, "e aumentamos a eficiência dos radiadores em 20%. Amparo, de 11 anos, havia assumido o papel de cronista oficial da escola. Suas histórias sobre os alunos, professores e visitantes eram aguardadas com ansiedade por toda a comunidade. Sentada sob uma macieira no jardim, escrevia em seu caderno de couro, enquanto o pequeno Patrício, agora com 5 anos, brincava com blocos de madeira a seus pés. "E então", dizia Amparo em voz alta, testando como soaria sua narrativa, "a escola que nasceu de segredos enterrados tornou-se um farol de conhecimento que iluminava toda a região.
Sebastião aproximou-se de Esperança, limpando as mãos sujas de argamassa num pano. A biblioteca estará pronta na próxima semana. 50 estantes, capacidade para 3.000 volumes. Os livros já começaram a chegar. Hoje de manhã chegaram 2 carroças da capital, incluindo a doação especial. Esperança sorriu. A doação especial era uma coleção de livros médicos avançados, enviada pessoalmente pela doutora Helena Vasques, primeira mulher a graduar-se em medicina no reino e que havia se tornado mentora à distância de Soledad. Dom Florencio deve chegar amanhã para a inauguração, disse Sebastião. E traz novidades importantes, boas ou preocupantes, segundo sua carta extraordinárias. Naquela tarde, durante o jantar em família no pequeno apartamento que haviam construído no 2º andar, Esperança observava os rostos ao redor da mesa. Soledad discutia descobertas médicas recentes, com a paixão de uma pesquisadora experiente. Remedios esboçava projetos para uma ponte suspensa, que facilitaria o acesso à escola durante as enchentes de primavera. Amparo narrava com detalhes dramáticos a chegada de uma família de refugiados que se estabelecera na região. Mamãe, disse Patrício, lutando com uma colher grande demais para suas mãos pequenas, por que as pessoas sempre ficam felizes quando vêm aqui? Era uma pergunta simples, mas que tocou profundamente Esperança. Porque aqui elas encontram esperança, meu amor. O que é esperança? Sebastião sorriu. Esperança é acreditar que amanhã pode ser melhor que hoje. Como o nome da mamãe. Exatamente como o nome da mamãe. Naquela noite, após as crianças adormecerem, Esperança e Sebastião caminharam pelo jardim iluminado pela lua cheia. As flores que ela plantara anos antes haviam se multiplicado, criando um jardim que perfumava toda a propriedade com aromas de jasmim e rosas. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Sebastião, parando próximo ao banco de pedra, onde Dom Patrício costumava sentar-se para admirar o pôr do sol. De ter denunciado meus irmãos? Esperança pensou por um momento. Não. Arrependo-me de ter demorado tanto para compreender quem eles realmente eram. E se pudesse voltar no tempo, faria tudo exatamente igual. Cada escolha nos trouxe até aqui, até este momento. Ela apontou para a escola, onde algumas janelas ainda brilhavam com a luz de estudantes dedicados. Olhe o que nasceu de tanto sofrimento. Sebastião a envolveu em seus braços. Seu pai ficaria orgulhoso. Espero que sim. Espero que ele saiba que seus segredos não foram guardados em vão. Uma brisa suave balançou as folhas das árvores, carregando o aroma das flores noturnas. Era como se a própria terra de Santa Florência aprovasse a transformação que havia testemunhado. Que novidades extraordinárias Dom Florencio trará e como elas afetarão o futuro da escola. Reconhecimento real. A manhã da inauguração da biblioteca amanheceu dourada como mel derramado sobre as montanhas. Esperança acordou antes do nascer do sol, como sempre fazia em dias importantes, e encontrou a cozinha já aquecida pelo fogo que Sebastião acendera. O aroma de pão fresco misturava-se com o perfume das flores que as meninas haviam colhido para decorar os salões. Nervosa? Perguntou Sebastião, servindo café em xícaras de porcelana que haviam sido presente de casamento de Dom Florencio. Ansiosa, corrigiu ela. Hoje é mais que uma inauguração. É a consolidação de tudo pelo que trabalhamos. Às 9 horas da manhã, uma procissão de carruagens começou a chegar. Dom Florencio desceu da primeira, mas não estava sozinho. Um homem de aparência distinta, vestido com roupas que claramente custavam mais que a renda anual de uma família comum, acompanhava-o. Esperança, disse Dom Florencio, aproximando-se com um sorriso misterioso. Permita-me apresentar Dom Rafael de Castilha, ministro da Educação do Reino. Esperança fez uma reverência respeitosa, sentindo o coração acelerar. A presença de um ministro real não era algo casual. Senhora Herrera, disse Dom Rafael, surpreendendo-a ao tomar sua mão e beijá-la respeitosamente. É uma honra finalmente conhecer a mulher cujo trabalho tem sido comentado até nos salões da corte. O senhor me lisonjeia, excelência. Muito pelo contrário. Venho aqui a pedido pessoal de sua majestade. O murmúrio da multidão que se reunira para a inauguração cessou imediatamente. Veteranos de guerra, famílias de alunos, comerciantes locais e até mesmo o pároco da vila aguardavam em silêncio respeitoso. Dom Rafael retirou um pergaminho lacrado de sua pasta de couro. Senhora Esperança Mendoza Herrera,
por seus serviços excepcionais à coroa e sua contribuição extraordinária à educação no reino, Sua Majestade a nomeia conselheira honorária para assuntos de veteranos de guerra. Um silêncio atordoado se seguiu, quebrado pelos aplausos entusiasmados que começaram com Sebastião e se espalharam pela multidão. Esperança olhou para o documento oficial, sentindo lágrimas queimar em seus olhos. Isso significa, continuou o ministro, que sua escola receberá apoio real permanente, incluindo uma biblioteca real itinerante que visitará Santa Florência trimestralmente, bolsas de estudo para seus melhores alunos na universidade da capital e... Ele fez uma pausa dramática. Autorização para expandir o programa para outras regiões do reino. Soledad, que observava de perto, sussurrou. Mamãe, você vai ajudar crianças em todo o reino. Dom Rafael sorriu ao ouvir a menina. E há mais uma surpresa. Sua Majestade deseja que a senhorita Soledad seja aceita diretamente na Escola de Medicina Real, com bolsa integral, assim que completar 16 anos. Soledad empalideceu, depois enrubesceu, depois pareceu que iria desmaiar. Remedio segurou o braço da irmã, ela própria em choque. E para a senhorita Remedios, continuou o ministro consultando suas anotações, uma vaga na Academia Real de Engenharia, também com bolsa integral. E eu? Perguntou Amparo, com a desinibição de seus 11 anos. Dom Rafael riu. Para a futura cronista real. Sim, sabemos de seus talentos. Uma tutoria especial com os historiadores da corte e a missão de documentar oficialmente a história da Escola Sol Nasciente. A cerimônia de inauguração da biblioteca transformou-se numa celebração que durou até o anoitecer. Discursos foram feitos, músicas foram cantadas e histórias foram contadas sobre como uma posada abandonada havia se tornado o coração educacional de toda uma região. Durante o banquete servido nos jardins iluminados por lanternas coloridas, Dom Florencio aproximou-se de Esperança. Há algo que ainda não lhe contei, disse ele baixando a voz. As investigações baseadas nos documentos que você forneceu levaram à descoberta de uma rede de corrupção muito maior. Dezenas de traidores foram expostos, não apenas no nosso reino, mas em reinos vizinhos. Você salvou milhares de vidas. Era meu dever. Não, Esperança. Era sua escolha. E foi a escolha certa. Mais tarde naquela noite, quando os últimos convidados partiram e as crianças finalmente adormeceram exaustas pela emoção, Esperança e Sebastião caminharam pela biblioteca recém-inaugurada. As estantes de carvalho polido refletiam a luz da lua que entrava pelas janelas altas, e o aroma de livros novos misturava-se com o perfume das flores do jardim. Conseguimos, murmurou Esperança, tocando a lombada de um volume sobre história natural. Você conseguiu, corrigiu Sebastião. Eu apenas ajudei. Nós conseguimos, insistiu ela, virando-se para ele. Todos nós. As meninas, você, Dom Florencio, até mesmo meu pai, de alguma forma. Sebastião a envolveu em seus braços. E agora? Agora começamos a próxima fase. Escola em outras cidades. Mais crianças tendo oportunidades, mais famílias encontrando esperança. Não vai ser fácil. As melhores coisas nunca são. Através da janela, viram Patrício acordar e caminhar sonolento até a cama dos pais. Sebastião o pegou no colo e os três permaneceram ali, uma família contemplando o futuro que haviam construído juntos. Do jardim chegava o aroma das rosas noturnas que Dom Patrício havia plantado décadas antes, como se o próprio fundador da posada aprovasse a transformação que havia testemunhado. A estrela de Santa Florência brilhava agora não apenas para sua família, mas para centenas de outras famílias que encontrariam naquelas salas não apenas educação, mas esperança renovada. Que desafios aguardam Esperança em sua nova missão de expandir a educação por todo o reino? Ecos do passado. 3 meses após a visita real, uma carta chegou à Escola Sol Nasciente que mudaria novamente o curso da vida de Esperança. Não trazia o selo oficial da coroa, mas a caligrafia elegante de uma freira do convento de Santa Clara, na fronteira. É sobre Celestina, disse Sebastião, observando Esperança ler a missiva na varanda, onde costumavam tomar o café matinal. A Madre Superiora escreve que ela está arrependida. Pede para me ver. Esperança dobrou a carta lentamente. Diz que está doente e tem algo importante para me confessar. Soledad,
Agora com 16 anos e prestes a partir para a capital para iniciar seus estudos de medicina, ergueu os olhos de seu livro de anatomia. Você vai? Não sei. Parte de mim quer deixar o passado onde está. Outra parte se pergunta se ela realmente mudou. Completou remédios que aos 14 anos havia desenvolvido uma percepção aguçada da natureza humana. Exatamente. Sebastião tomou sua mão. A decisão é sua, mas lembre-se, você não deve nada a Celestina. Talvez não, mas devo algo a mim mesma. A viagem ao convento de Santa Clara levou 2 dias através de estradas montanhosas que Esperança não percorria há anos. A paisagem era árida e melancólica, apropriada para um lugar de penitência e reflexão. O convento erguia-se no topo de uma colina rochosa, suas paredes de pedra cinza cortando o céu como uma cicatriz antiga. A Madre Superiora, uma mulher de idade indefinida, com olhos bondosos mas firmes, recebeu Esperança no pátio interno. Sua irmã aguarda há 3 meses por esta visita, disse ela, caminhando pelos corredores silenciosos. O arrependimento a consome, senhora Herrera. Temo que não viva muito mais tempo. Está mesmo doente? O corpo talvez não tanto quanto a alma, mas ambos estão fracos. Celestina aguardava num pequeno quarto espartano, sentada numa cadeira de madeira próxima à única janela. Esperança quase não a reconheceu. Os cabelos grisalhos, o rosto magro, as mãos que tremiam constantemente. Nada restava da mulher elegante que frequentava os salões da capital. Esperança, sussurrou ela, tentando levantar-se, mas desistindo pela fraqueza. Você veio. A Madre Superiora disse que tinha algo importante para me dizer. Celestina apontou para uma cadeira próxima. Sente-se, por favor. Preciso contar a verdade sobre nosso pai. Esperança sentou-se relutantemente, mantendo distância segura. Casimiro e eu não apenas traímos o reino, começou Celestina, sua voz rouca por anos de silêncio. Nós matamos papai. O sangue gelou nas veias de Esperança. O quê? Envenenamento lento. Arsênico misturado no vinho que ele bebia todas as noites. Lágrimas escorriam pelo rosto envelhecido de Celestina. Levou 3 meses. 3 meses de agonia enquanto ele tentava descobrir quem estava vendendo informações. Esperança levantou-se abruptamente, sentindo náusea tomar conta de seu estômago. Por que está me contando isso agora? Porque preciso que você saiba, ele descobriu. Nos últimos dias papai descobriu que éramos nós. Por isso mudou o testamento, deixando tudo para você. Sabia que você faria o que era certo. E vocês o mataram para silenciá-lo. Casimiro disse que não tínhamos escolha, que papai ia nos denunciar. Celestina enterrou o rosto nas mãos. Eu era covarde demais para impedir, gananciosa demais para abrir mão do dinheiro. Esperança caminhou até a janela, olhando para as montanhas distantes. Sentia uma fúria fria crescer em seu peito, mas também uma estranha sensação de alívio. Finalmente conhecia toda a verdade. Por que me contar isso agora? Casimiro está morto. Você está exilada. A confissão não muda nada. Muda tudo para mim. Celestina levantou-se com dificuldade, aproximando-se. Esperança, eu sei que não mereço perdão, mas preciso que saiba. Quando vejo o que você construiu, a escola, as crianças sendo educadas, sinto orgulho. Orgulho por ser sua irmã. Você não é minha irmã. Irmãs não matam o próprio pai. Tem razão, mas posso fazer uma última coisa certa. Celestina retirou de uma gaveta um pequeno baú de madeira. Dentro havia joias, moedas de ouro e documentos. Tudo o que consegui esconder antes do confisco. Não é muito, mas é para a sua escola, para as crianças que você educa. Esperança olhou para o tesouro modesto, depois para o rosto marcado pelo remorso de Celestina. Guarde. Use para fazer caridade aqui no convento. Esperança, você quer redenção? Então viva o resto de seus dias servindo aos outros, como as freiras fazem, mas não espere que eu a perdoe. Algumas feridas são profundas demais. Quando saiu do convento naquela tarde, Esperança sentia-se estranhamente leve. Conhecer toda a verdade, por mais dolorosa que fosse, havia fechado um ciclo que permanecia aberto há anos. Dom Patrício não havia morrido de causas naturais, mas também não morrera em vão. Sua herança verdadeira não foram os bens materiais, mas os valores que transmitira à filha. Na viagem de volta, parou no cemitério de Puerto de Alborán, onde Dom Patrício estava enterrado. Colocou flores frescas no túmulo e sussurrou: Papai, sei a verdade agora.
e prometo que ela não morrerá comigo. As crianças da escola conhecerão sua história, não a versão que esconde a dor, mas a que ensina que mesmo nas trevas mais profundas, sempre há escolha entre o bem e o mal. O vento da tarde balançou as flores, como se Dom Patrício aprovasse suas palavras. Esperança retornou para casa, com o coração pesado pela verdade, mas também fortalecido pela certeza de que fizera as escolhas certas. Como Esperança lidará com esse peso final da verdade? E que impacto terá sobre sua missão de vida? Legado em construção. A verdade sobre a morte de Dom Patrício pesou sobre Esperança nas semanas seguintes, como uma pedra no peito. Ela não contara a ninguém sobre a confissão de Celestina, carregando o segredo como um fardo solitário enquanto tentava manter a normalidade da vida na escola. Foi Soledad quem notou primeiro a mudança na mãe. Desde que voltou do convento, você tem pesadelos, disse a jovem encontrando Esperança na cozinha antes do amanhecer. E não sorri mais como antes. Esperança parou de amassar o pão, suas mãos cobertas de farinha tremendo ligeiramente. Algumas verdades são difíceis de carregar sozinha, então não carregue sozinha. Era simples assim. Soledad sentou-se ao lado da mãe, e em voz baixa, Esperança contou tudo. O veneno, a confissão de Celestina, o peso de saber que Dom Patrício havia sofrido não apenas por descobrir a traição, mas por saber que vinha de seus próprios filhos. Mamãe, disse Soledad depois de um longo silêncio, o vovô sabia que você seria forte o suficiente para a verdade, por isso deixou tudo para você. Mas saber que eles o mataram não muda nada do que você fez. A escola existe. As crianças estão aprendendo. Centenas de famílias têm esperança. Soledad tomou as mãos farinhadas da mãe. O vovô venceu, mamãe. O bem venceu. Naquela manhã, Esperança reuniu toda a família no jardim. Sebastião, as meninas e pequeno Patrício, que aos 5 anos já mostrava sinais de ter herdado a inteligência aguçada dos mais velhos. Preciso contar-lhes algo sobre nosso passado, começou ela, e narrou toda a história, desde as primeiras suspeitas de Dom Patrício até a confissão final de Celestina. Remédios, pragmática como sempre, foi a primeira a falar. Isso muda alguma coisa sobre o que fazemos aqui? Não, respondeu Esperança firmemente. Se algo, torna nosso trabalho ainda mais importante. Então, disse Amparo, com a sabedoria precoce de seus 12 anos, vamos fazer uma cerimônia. Que tipo de cerimônia? Para o vovô. Para que todas as crianças da escola saibam que ele foi um herói, e que heróis às vezes pagam preços muito altos por fazer o que é certo. E assim nasceu a cerimônia anual do sacrifício, realizada todo outono no aniversário da morte de Dom Patrício. Não era uma celebração mórbida, mas uma reflexão sobre coragem, escolhas difíceis e o preço da integridade. Dom Florencio, que havia se tornado uma presença constante na escola, sugeriu algo mais ambicioso. A escola Sol Nasciente está pronta para se expandir, disse ele durante uma visita no início do inverno. O rei aprovou fundos para 3 novas escolas, baseadas no modelo que vocês criaram aqui. Onde? Perguntou Sebastião, sempre interessado nos aspectos práticos. Região Norte, próximo à fronteira com Galícia. Região Leste, nas montanhas mineradoras, e Puerto de Alborán. Esperança ergueu os olhos, surpresa. Puerto de Alborán? Onde tudo começou? O rei considera poético. O lugar onde seus irmãos conspiraram contra o reino será transformado em centro de educação e esperança. A proposta exigia que Esperança viajasse para supervisionar pessoalmente o estabelecimento de cada nova escola. Significava meses longe de casa, longe da família, mas também a oportunidade de multiplicar o impacto de seu trabalho. Aceito, disse ela sem hesitar. Mamãe, protestou Patrício, você vai nos deixar? Por um tempo, querido, mas voltarei sempre. E quando voltarmos da capital no ano que vem, Soledad já será doutora, Remédios será engenheira e Amparo será a escritora mais famosa do reino. E eu? Esperança ajoelhou-se e abraçou o filho. Você será qualquer coisa que sonhar ser. Essa é a promessa que faço em nome do seu avô. A primeira viagem foi para as montanhas do norte, onde famílias de mineiros viviam em condições precárias. Esperança passou 3 meses ali, trabalhando com autoridades locais, selecionando professores, estabelecendo currículos. A segunda escola foi erguida numa região de pastores e agricultores que nunca haviam tido acesso à educação formal.
Mas foi a terceira escola, em Puerto de Alborán, que representou o maior desafio emocional. O terreno escolhido ficava a apenas 2 ruas do antigo escritório do notário, onde anos antes Esperança descobrira sua herança. A ironia não passou despercebida. Onde uma vez se dividira uma fortuna familiar, agora se construía uma instituição que beneficiaria centenas de famílias. Senhora Herrera, disse o prefeito local durante a cerimônia de inauguração, esta escola representa mais que educação, representa redenção. Esperança, agora com 32 anos e reconhecida em todo o reino como autoridade em educação para famílias carentes, subiu ao pequeno palanque montado no pátio da nova escola. Meus amigos, começou ela, olhando para a multidão que incluía veteranos de guerra, comerciantes honestos e famílias humildes, esta escola nasce de uma promessa feita há muito tempo por um homem bom. Meu pai, Dom Patrício Mendoza, acreditava que a educação era a única herança que jamais poderia ser roubada de uma criança. Aplausos ecoaram pelo pátio. Mas também nasce de uma lição dolorosa, que escolhemos todos os dias, entre servir a nós mesmos ou servir ao bem maior. Esta escola é nossa escolha pelo bem maior. Quando a cerimônia terminou e as últimas pessoas se dispersaram, Esperança permaneceu sozinha no pátio da nova escola. O sol se punha sobre Puerto de Alborán, tingindo o céu de dourado e carmim, e ela pensou em Dom Patrício, em suas tardes contemplando o horizonte da posada del Sol nasciente. Conseguimos, papai, sussurrou para o vento da tarde. Transformamos a dor em esperança. Que desafios finais aguardam Esperança em sua jornada de transformação social? O momento supremo, 10 anos, haviam se passado desde a inauguração da primeira escola em Puerto de Alborán. A Rede Sol Nasciente, como ficara conhecida, compreendia agora 12 escolas espalhadas por todo o reino, atendendo mais de 500 alunos e suas famílias. Esperança, aos 42 anos, havia se tornado uma figura respeitada, não apenas no reino, mas em países vizinhos que enviavam delegações para estudar seu modelo educacional. Na primavera de 1875, uma carta chegou à posada original que mudaria tudo mais uma vez. Trazia o selo imperial, não do rei local, mas do imperador dos 5 reinos, a autoridade suprema que governava toda a península. Sebastião leu a carta em voz alta durante o jantar em família. Senhora Esperança Mendoza Herrera, por sua contribuição excepcional à educação e bem-estar social, Sua Majestade Imperial convida-a a estabelecer a Academia Imperial de Formação de Professores, com sede na capital imperial e filiais em todas as províncias. Um silêncio atordoado tomou conta da mesa. Patrício, agora com 15 anos, e já demonstrando interesse por filosofia e política, foi o primeiro a falar. Isso significa que você vai ensinar pessoas a ensinar? Significa mais que isso, respondeu Soledad, agora doutora Soledad Herrera e diretora médica da rede de escolas. Significa que o modelo que criamos aqui vai se espalhar por todo o continente. Remédios, formada em engenharia e responsável por todos os projetos de construção das escolas, fez cálculos mentais rapidamente. Estamos falando de milhares de professores, dezenas de milhares de alunos. Amparo, que aos 22 anos havia se tornado cronista oficial da Corte Real e autora de 3 livros sobre reformas educacionais, sorriu com lágrimas nos olhos. Mamãe, você vai mudar o mundo. Mas a proposta vinha com um preço alto. Esperança teria que se mudar permanentemente para a capital imperial, deixando Santa Florência del Valle. A posada original seria transformada em museu e centro de treinamento, mas ela não poderia mais chamá-la de lar. Não precisa decidir agora, disse Sebastião naquela noite, quando caminhavam pelo jardim onde tantas decisões importantes haviam sido tomadas. Temos tempo. Não temos. Esperança parou próximo ao banco de pedra de Dom Patrício, agora marcado com uma placa comemorativa. Esta oportunidade é única. Se eu recusar, outra pessoa a assumirá, e talvez não entenda a filosofia por trás de tudo que construímos. E se aceitar? Mudo para a capital, trabalho os próximos 10 anos formando uma geração inteira de educadores e depois, quem sabe, talvez possa voltar para casa. Santa Florência sempre será sua casa. Não importa onde você viva. Esperança olhou para a posada iluminada, onde estudantes noturnos ainda trabalhavam em seus projetos. Pensou em Dom Patrício, na confiança que ele depositara nela, ao deixar uma herança aparentemente sem valor,
Pensou na jornada que começara com uma chave misteriosa e levara à transformação de centenas de vidas. Você viria comigo? Perguntou a Sebastián. Para onde você for, eu vou. Essa é a promessa que fiz no dia do nosso casamento. A decisão foi tomada numa reunião familiar que durou toda a noite. Cada membro da família tinha seu papel na transição. Soledad assumiria a direção geral da rede Sol Nasciente, Remédios supervisionaria a expansão física, Amparo documentaria todo o processo para futuras gerações, e Patrício seria educado na capital, preparando-se para um futuro onde poderia influenciar políticas educacionais. A Estrela de Santa Florência. Epílogo, em escala nacional. 3 meses depois, numa manhã de verão que dourava as montanhas como ouro derretido, Esperança fez sua última caminhada pela Posada del Sol Nasciente como proprietária. Cada cômodo guardava memórias. A cozinha, onde descobrira a força para recomeçar, o salão, onde confrontara seus irmãos pela última vez, a câmara secreta, onde tomara as decisões que mudariam tantas vidas. Parou diante do espelho da sala principal, observando a mulher que se tornara. Cabelos ainda abundantes, agora com fios prateados nas têmporas, olhos que haviam visto tanto sofrimento quanto alegria, mãos que carregavam as marcas do trabalho e do cuidado. Não era mais a viúva assustada que chegara ali 15 anos antes, mas também não havia perdido a essência que Dom Patrício reconhecera, a capacidade de escolher o bem mesmo quando custava caro. Pronta? Perguntou Sebastián, carregando a última mala. Pronta. A carruagem imperial que os levaria para a capital esperava na estrada, mas antes de partir, Esperança fez questão de visitar o pequeno cemitério local onde Dom Patrício repousava. O túmulo agora era cuidado pelos alunos da escola, sempre decorado com flores frescas. Papai, sussurrou ela, ajoelhando-se sobre a terra que guardava o homem que tornara tudo possível. Sua estrela está brilhando em lugares que você nunca sonhou alcançar. Mas prometo que nunca esquecerei de onde veio a luz. O novo amanhecer, 20 anos depois, 1895. A Academia Imperial de Formação de Professores ocupava um complexo magnífico no coração da capital imperial, seus jardins se estendendo por hectares onde outrora funcionara um antigo palácio da nobreza. Esperança, agora com 62 anos e reconhecida como a educadora do século, caminhava pelos corredores de mármore observando uma nova geração de jovens professores se preparando para transformar o mundo. Diretora Herrera, chamou uma jovem instrutora, aproximando-se com um telegrama na mão. Chegou uma mensagem de Santa Florência del Valle. Esperança abriu o papel com cuidado. Era de Soledad, agora com 46 anos e mãe de 3 filhos. Mamãe, é com imenso orgulho que anuncio. A 10ª criança acabou de se formar na Rede Sol Nasciente. A cerimônia será na próxima semana. Sua presença é essencial. Afinal, você é a razão pela qual todos nós estamos aqui. Lágrimas de alegria boraram momentaneamente sua visão. 1000 crianças educadas, 1000 famílias transformadas, 1000 futuros iluminados pela esperança. E tudo havia começado com uma chave misteriosa e a coragem de escolher a verdade sobre a mentira confortável. Prepare minha carruagem, disse ela à jovem instrutora. Vou para casa. A viagem de volta a Santa Florência del Valle foi uma jornada através da memória. Cada cidade pela qual passavam agora tinha uma escola da Rede Sol Nasciente, cada uma adaptada às necessidades locais, mas fundamentada nos mesmos princípios: educação com amor, disciplina com respeito, conhecimento com sabedoria. Quando as montanhas familiares apareceram no horizonte, Esperança sentiu o coração acelerar como uma jovem voltando ao lar após longa ausência. Sebastián, aos 75 anos e ainda vigoroso, tomou sua mão. Como se sente voltando para casa? Perguntou ele. Como se nunca tivesse saído. A Posada del Sol Nasciente os recebeu como uma velha amiga. Transformada em museu e centro de treinamento, conservava a essência original, mas incorporara melhorias que a tornavam ainda mais acolhedora. O jardim onde Dom Patrício meditava agora era um anfiteatro ao ar livre, onde palestras eram realizadas todas as tardes. Soledad os esperava no portão, acompanhada de uma pequena multidão que incluía ex-alunos agora adultos, professores da rede, veteranos de guerra e suas famílias.
Remédios chegara de Puerto de Alborán na manhã anterior, trazendo consigo projetos para 5 novas escolas. Amparo havia viajado da capital do reino vizinho, onde estabelecera um programa de intercâmbio educacional internacional. E Patrício estava irreconhecível aos 35 anos. Formado em Direito e Filosofia, tornara-se o mais jovem ministro da Educação na história do reino, dedicando-se a transformar em lei nacional os princípios que a mãe desenvolvera na prática. "Mamãe", disse ele, abraçando-a com o mesmo carinho dos tempos de criança, "você precisa ver o que construímos em sua homenagem." Conduziram-na até o que fora o antigo celeiro, agora transformado numa biblioteca que rivalizava com as melhores universidades. Mas não era o tamanho que impressionava, era a dedicatória gravada em mármore sobre a entrada. Biblioteca Dom Patrício Mendoza, em memória de um homem que plantou sementes de verdade numa época de mentiras. "E há mais", disse Amparo, conduzindo-a para o centro da biblioteca. Ali, numa vitrine de cristal, repousava o broche de prata e ônix que Dom Patrício deixara para ela tantos anos antes. Ao lado, uma placa explicava: "A estrela de Santa Florência, símbolo da coragem de escolher a verdade mesmo quando dói, emprestado pela família Herrera para inspirar futuras gerações." "Vocês transformaram nossa história em lenda", murmurou Esperança, tocando o vidro da vitrine. "Não, mamãe", corrigiu Soledad. "Você transformou nossa dor em esperança. Nós apenas certificamo-nos de que todos soubessem." A cerimônia de graduação da 1000ª aluna foi realizada no anfiteatro do jardim, ao pôr do sol, quando as montanhas se tingiam de dourado, exatamente como Dom Patrício costumava admirar. A jovem graduanda, Maria Helena Santos, filha de um veterano de guerra, discursou em nome de sua turma. "Senhoras e senhores, hoje não celebramos apenas nossa formatura, celebramos a prova de que uma pessoa corajosa pode mudar o mundo. A senhora Esperança Herrera nos ensinou que a educação não é privilégio, mas direito, que a esperança não é sentimento, mas escolha, que o amor não é fraqueza, mas a força mais poderosa do universo." Quando a jovem terminou, toda a audiência se levantou em aplausos que ecoaram pelas montanhas. Esperança, emocionada, subiu ao pequeno palco improvisado. "Meus queridos", começou ela, sua voz ainda firme apesar da idade. "Quando cheguei a esta posada há tantos anos, era uma viúva assustada que não sabia como cuidar de 3 filhas pequenas. Nunca imaginei que encontraria aqui não apenas um lar, mas uma missão de vida." Fez uma pausa, olhando para cada rosto familiar na plateia. "Dom Patrício me ensinou que a verdade é a única herança que jamais se desvaloriza. Hoje, vejo que vocês multiplicaram essa herança 1000 vezes. Cada criança educada, cada família transformada, cada professor formado é uma vitória da verdade sobre a mentira, da esperança sobre o desespero." O sol tocava as montanhas agora, criando aquele momento mágico que ela lembrava da infância. "A estrela de Santa Florência não sou eu, meus amigos. São vocês. Cada um de vocês que escolhe educar em vez de ignorar, incluir em vez de excluir, esperançar em vez de desistir. Vocês são as estrelas que iluminam o caminho para um mundo melhor." Quando desceu do palco, foi envolvida pelo abraço coletivo de sua família. Não apenas Sebastião e os filhos, mas centenas de pessoas cujas vidas haviam sido tocadas por sua coragem. Naquela noite, quando a celebração terminou e os últimos convidados partiram, Esperança e Sebastião caminharam uma última vez pelo jardim da posada. A lua cheia iluminava o banco de pedra, onde Dom Patrício costumava sentar-se, e o aroma das rosas noturnas perfumava o ar. "Tem algum arrependimento?" perguntou Sebastião, repetindo a pergunta que fizera anos antes. "Apenas um", respondeu ela, surpreendendo-o. "Qual?" "Arrependo-me de ter duvidado no início se seria forte o suficiente. Papai sabia que eu seria. Deveria ter confiado mais em mim mesma." Sebastião sorriu. "E agora? Agora sei que a força não vem de dentro de nós. Vem de escolhermos fazer o que é certo, mesmo quando não nos sentimos corajosos." Sentaram-se no banco de Dom Patrício, contemplando as montanhas banhadas pela luz prateada da lua. Em algum lugar da posada, um relógio antigo bateu à meia-noite, marcando o início de um novo dia. "O que vem agora?" perguntou Sebastião. Esperança tocou o broche de prata que sempre carregava no peito, sentindo o peso familiar do ônix frio.
Agora voltamos para a capital e continuamos o trabalho. Ainda há muitas crianças para educar, muitas famílias para ajudar, muitos professores para formar. E quando estivermos velhos demais para trabalhar, então voltaremos para casa e contaremos histórias para nossos netos sobre um homem bom que guardava segredos para proteger seu reino e uma mulher que escolheu a verdade, mesmo quando doía. O vento noturno suspirou através das árvores, carregando o perfume das flores que Dom Patrício plantara décadas antes. Era como se ele ainda estivesse ali, aprovando silenciosamente o legado que sua coragem havia tornado possível. A estrela de Santa Florência brilhava agora não apenas sobre uma pousada nas montanhas, mas sobre toda uma rede de esperança que se estendia através de reinos e fronteiras, tocando vidas que jamais saberiam o nome de Dom Patrício Mendoza, mas que se beneficiavam eternamente de sua última lição, que a verdade plantada com amor e regada com sacrifício sempre floresce em jardins de esperança. Quando Esperança e Sebastião finalmente se retiraram para seus aposentos na antiga posada, o silêncio que desceu sobre Santa Florência del Valle não era vazio, mas pleno, repleto de sonhos realizados, promessas cumpridas e um futuro que brilhava tão dourado quanto os amanheceres sobre as montanhas. A estrela havia encontrado seu lugar no céu, e sua luz continuaria guiando viajantes perdidos por gerações incontáveis.